Pimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Maricá. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, o Natal está cada vez mais perto, hein? Hoje já é dia 1º de novembro de 2022, é o nosso primeiro programa de novembro. O ano está chegando ao seu final, hein? Pois é, deixa eu mandar aqui um abraço para a Dilcilene Pereira, que nos acompanha aqui, Clarice Frois, nos acompanhando aqui também, minha prima Clarice, lá em Tanguá, um beijo aí para vocês. Sucesso aqui para minha amiga Clemilda Moraes, que passa aqui também nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho. Estamos na expectativa aí do pronunciamento do presidente Bolsonaro, né? Eu estou aqui acompanhando na rede, tem a televisão ali na frente falando, tem um computador aqui olhando para mim, né? Então, caso o presidente Bolsonaro venha fazer alguma declaração, até eu vou transmitir aqui as declarações do presidente para você que está nos acompanhando aí ligado no nosso programa. Hoje, dia 1º de novembro, amanhã, dia 2, é o dia de finados, hein? Parece, segundo aí o clima, né? Parece que nós realmente teremos amanhã um dia de finados bem daquele nos moldes dos dias finandos quando eu era criança. Lembro bem que quando eu era moleque, nós não gostávamos do tal do dia de finados, né? Não sei você, na sua idade, porque todo dia de finados chovia, cara, era impressionante, não sei se você lembra disso. Quando eu era menino, eu fui menino lá nos anos 80, né? Eu tinha 7, 8 anos, todo dia de finados significava que nós iríamos ficar dentro de casa trancados, não ia ter bola, não ia ter pipa, não ia ter boleba, não ia ter brincadeira, por conta de chover sempre. E desde ontem à tarde, na nossa região, cai aí uma garoa com momentos de chuva forte. E olhando aqui o clima-tempo, parece que nós teremos amanhã mais um dia de finados daqueles de antigamente, né? Com bastante chuva, o tempo úmido. Um beijo aqui para Euceli Araújo Santos, um abraço aqui para minha amiga Vatusa Porto, minha amiga trilheira, e um beijo aqui, a Dilcilene está dizendo aqui, verdade, muita chuva. Pois é, ontem nós tivemos uma lambada d'água, eu saí aqui da rádio por volta de 17h10, e aí parei o carro em frente à minha casa, entrei, cara, só deu tempo de entrar. Rio Bonito, Serra do Sambê. Desabou um aguaceiro que quase que carrega o carro morro abaixo. É a primavera que chega desde setembro, né? Mas aí agora que parece que resolveu chover, e nesse clima de verão, né? Porque estava ontem e domingo realmente estava um calor desgraçado, estava muito abafado, estava muito quente, mas amanhã nós teremos, tudo indica que segundo o clima-tempo, que nós teremos um dia de finados daquele de antigamente, com chuva também. Bom, dia de finados com chuva tem uma vantagem grande, né? É que você que costuma frequentar os cemitérios para desejar aí, homenagear, memorizar, lembrar, né, fazer algum tipo de homenagem aos queridos que se foram, o cemitério, no dia de finados que chove, está bem bonito. Se for esses cemitérios
parques jardins, tipo aqui o Jardim das Acácias, a grama está toda verdinha, está tudo bonitinho. As flores que as pessoas levam para colocar no túmulo dos familiares, elas ficam vicejantes, ficam lindas, né? O dia de finados, que tem aquele sol forte, quando dá 9 horas da manhã, as flores já estão tudo secas, caiu tudo, etc. Quando está chuvoso, quando está fresquinho, tipo hoje, e parece que amanhã vai ser assim também, o cemitério, que é um lugar que nos remete a momento de tristeza, porque alguém que se foi está ali, sepultado, né? Vale aqui acrescentar que fica até bonito, né? Apesar de ser um lugar triste, mas que fica até bonito por conta daquele monte de flores, aquele negócio todo. E ontem eu ia aqui falar para vocês, acabei esquecendo, no último domingo eu visitei um lugar chamado Vargem Alta, lá em Nova Friburgo. Eu fui a Lumiar, de Lumiar fui a São Pedro da Serra, e de São Pedro da Serra continuei subindo, não sabia onde que ia parar, fui embora. E aí cheguei no lugar chamado Vargem Alta. Você que não conhece Vargem Alta, vá conhecer, vale a pena. É o segundo maior produtor, aquela localidade, que pertence a São Pedro da Serra, que é o 6º distrito de Nova Friburgo. Aquele lugar é o segundo maior produtor de flores do Brasil. Gente, vocês têm que ver que coisa linda que é aquele negócio lá. Você passa por cada uma... Tem um lugar chamado Fazenda de Flores, lindíssimo, né? Fiz umas fotos assim, sensacionais das flores ali na Serra de Nova Friburgo. Vargem Alta pertence a Nova Friburgo e pertence ao distrito de São Pedro da Serra. Lumiar é o 5º distrito de Friburgo e São Pedro da Serra é o 6º distrito. Vargem Alta faz parte de São Pedro da Serra. É um lugar belíssimo, cara. Tem assim, você que não conhece, desejar conhecer, vá lá, vai com tempo, né? Tem um restaurante lá também, todo temático, questão de flores e tal. É um lugar que vale a pena conhecer, né? Muito, muito bonito, muito legal, né? Muitas estufas ao longo da estrada, tem aquele monte de estufa, né? E as flores que são recolhidas ali são levadas direto para a tal da CADEG, que é no Rio de Janeiro, né? É uma espécie de Ceasa, né? Que vende flores também, né? O Ceasa comercializa legumes, frutas, né, etc. A CADEG, além disso, também comercializa flores. É um lugar bem bacana. Vargem Alta, fica aí a dica para você que está acompanhando o programa Flávio Azevedo desta tarde. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Alex Bonafé. Boa tarde, meu nobre, ligado aqui de Vitória, hein? Abraço aí para o Alex Bonafé. Nadir Machado, alô tia Nadir, abraço para você, lá na Serra do Sambê. João Batista, Maria da Silva Chaves, muito boa tarde, minha amiga, né? E a moçada vai passando aqui, deixando seus comentários. Muito obrigado aí a você que está nos prestigiando, ligado na nossa programação. E estamos todos aí aqui ansiosos, aguardando o pronunciamento do presidente Bolsonaro, né? Que a imprensa grande está dizendo que ele vai falar a qualquer hora. Deixei aqui mais ou menos esquematizado aqui para colocar para você também, quando a hora que o presidente falar, né? E aí vamos transmitir aqui. Todo mundo na expectativa também, olhando aí a questão da manifestação dos caminhoneiros, né? Tem estrada trancada por tudo quanto é canto no nosso país. Aqui em Itaboraí, por exemplo, também tem bloqueio, né? Mais gente vai passando aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Miranda Azeredo, ligado aqui no programa Flávio Azevedo. Ligado ao seu programa, estou de plantão. Manda um alô para a galera da Defesa Civil. Defesa Civil de onde, Miranda? Você está que nem eu, né? Eu estou por conta da minha namorada ser de Tanguá. Tem hora que eu estou em Tanguá, tem hora que eu estou em Rio Bonito. E você é que nem eu, só por questão de trabalho, né? Você trabalha em Rio Bonito, trabalha em Tanguá. Defesa Civil de onde que você quer que mande um abraço? Fica um abraço para a Defesa Civil de Rio Bonito e a galera também de Tanguá. Ana Cláudia Oliveira, boa tarde para você. Oi, boa tarde, diz aqui ela, minha namorada. Um beijo aí, Simone Lemos, né? Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, né? Papai do céu abençoe muito você também e a todos os ouvintes. Um beijo, hoje a gente se vê, né? Até logo mais. Estou aqui com saudade, tenho um coração saudoso aqui, com vontade de dar um cheiro e um abraço. Vamos lá, minha gente. Você que está ligado na nossa programação, então nós vamos aí aguardando aqui o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Enquanto isso, vamos aqui refletir sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros. Sinceramente, galera, você que está me acompanhando, vamos lá. Sinceramente, fala comigo. Você acha que vai funcionar esse negócio de paralisação de caminhoneiro?
Estou vendo aí nas redes sociais a moçada dizendo, é isso aí, não pode aceitar. Mas, sincero, fala comigo aqui. Eu e você, vamos lá. Você acha que vai funcionar paralisação de caminhoneiro? Pelo contrário, eu acho que isso só causa irritação nas pessoas, né? Você está com pressa, aí fica trânsito paralisado, etc, etc, etc. Você acaba a classe de caminhoneiros ganhando a antipatia de parte das pessoas. Em relação à política, e esse é um ambiente que eu conheço bastante, eu costumo dizer que sardinha que o gato leva, ninguém come mais. Então, meu irmão, eu votei no Bolsonaro, gostaria que ele continuasse o governo dele, né, porque eu gosto de algumas coisas que o Bolsonaro defende, sobretudo no campo da economia. E assim, cara, mas de boa, o Lula ganhou, cara, já foi, né, já era. Mas acontece que foi injusta a forma como o Lula ganhou, né? Houve uma manipulação das pessoas através da mídia que estava a serviço do Lula, que não sei o quê, tá tudo bem, concordo com tudo isso, né? Concordo com tudo que você vai dizer em relação ao resultado da eleição que pode ter sido manipulado. Eu não vejo sinal de fraude, tá, minha gente? Vamos lá. Eu discordo dessa história de fraude. Não vejo fraude. Acho que o placar é aquele ali mesmo, meio a meio. A sociedade brasileira está dividida, 50% para a esquerda, 50% para a direita, e que bom que está dividido. Falei isso aqui ontem no programa. Maravilhoso que a sociedade esteja dividida. Antigamente nós tínhamos um discurso único, que era o discurso de centro-esquerda. Hoje nós temos o discurso de centro-esquerda, que tem o Lula como seu ícone maior, e nós temos o discurso de centro-direita, que tem no Bolsonaro o seu ícone maior. Beleza, ótimo. Hoje nós temos duas pernas para o Brasil avançar. A direita toma conta da esquerda para não fazer bobagem, e a esquerda toma conta da direita para não fazer bobagem, porque onde tem ser humano, bobagens acontecem, nós sabemos disso. Até o Bolsonaro chegar no poder, quem comandava essa jossa era o pensamento de esquerda. Você sabe disso, né? Até o cara que é de esquerda sabe que nós tínhamos um único discurso vigente, né? Hoje nós temos o discurso da direita, hoje nós temos o discurso da esquerda, e que bom que seja assim. Mas o Brasil está polarizado, isso é horrível. Não, não é horrível não, é ótimo. O que não pode ter é falta de respeito. O que não pode ter é o cara da esquerda que não gosta de Deus esculachar quem gosta, o religioso. O que não pode ter é o cara que gosta de Deus, o cara que é religioso, é crente, evangélico, é católico, sei lá, tem a sua religião, esculachar o outro cara daqui que não acredita em nada, que é ateu, que não gosta de igreja, né? Vivemos em um país democrático, graças a Deus, né? E aí o cara tem o direito de não gostar de Deus, e o outro tem o direito de ser religioso, de gostar de Deus, gostar de religião, né? E vivemos num país democrático que essas diferenças precisam conviver, mas é importante termos os dois lados caminhando juntos, né? Então que bom que hoje nós temos o lado direito e o lado esquerdo, que até então o país era manqueta, só tinha o lado esquerdo, era um cara amputado, o Brasil era um país amputado, que só conhecíamos o discurso da esquerda, aquele que é inclusive propagado pela mídia, a imprensa, que diga-se de passagem, boa parte dos jornalistas da grande imprensa são orientados, olham pela lente da esquerda, é assim que funciona. Por acaso, este jornalista aqui tem um viés, tem um olhar à direita, né? E não estou errado não. E o cara que está lá, que tem um viés olhando para a esquerda, ele também não está errado, é a visão de mundo dele. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Agora, que houve manipulação da cabeça das pessoas ao longo de 4 anos, né, para transformar Bolsonaro num satanás, isso aconteceu. E a mídia foi muito responsável por isso. Artistas e intelectuais de esquerda foram muito responsáveis por isso, né? Então talvez essa seja a grande reclamação da rapaziada do lado direito. E assim, cara, são doutrinas, são visões de mundo, né? Também é claro que percebe-se uma tentativa de apresentar o Lula como o sujeito que esteve preso ali atrás, né? Muita gente esqueceu. Parece que muitos milhões de pessoas esqueceram que o Lula esteve preso ali atrás, responsável por uma série de cagadas, corrupção, etc., que aconteceu no país. Mas olha só, gente, nós vivemos num país democrático. E se a maior parte das pessoas decidiu colocar um político pilantra, comprovadamente bandido, ladrão, para governar, fazer o quê? Vivemos num país democrático, onde isso é possível. Minha gente, é assim, cara. Não adianta a gente querer
brigar com um colega, com um vizinho, querer. Não adianta, porque é assim que funciona. Resultado das eleições: a maior parte das pessoas decidiu reconduzir, né, por uma diferença muito pequena, 2 milhões de votos. Para uma disputa nacional, é muito pequena a diferença. É um empate técnico, é 50-49. 1% de diferença. 50, alguma coisa contra 49, alguma coisa. Então assim, mas a maioria, mesmo sendo pequena, mas a maioria escolheu devolver o poder do país ao cara que teve preso ali atrás. Faz parte do processo. Se a maioria decidisse pela continuidade do Bolsonaro, ok, faz parte do processo também. A gente precisa entender isso, né? Então, sinceramente, meus amigos, sinceramente, eu que conheço um pouquinho de política, sardinha que o gato leva, tchau e benção. Não rola, não vai dar não. Quando eu vejo o aparelhamento judiciário, né? Quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal, quando eu vejo o Tribunal Superior Eleitoral, nitidamente tomando decisões que favoreçam mais ao Lula do que ao Bolsonaro, aliás, ao Bolsonaro quase nunca, né? Quando eu vejo esse aparato judicial a favor do candidato Lula, e até você que é de esquerda sabe que é assim que está funcionando, as decisões do Alexandre de Moraes é sempre sacaneando Bolsonaro e favorecendo Lula. Quando eu vejo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor, o ministro Barroso, né, escrever nas redes sociais dele, lá no já vai tarde, ou seja, nitidamente existia uma simpatia, a gente não usar um termo muito forte, existia uma simpatia da Suprema Corte e naturalmente das cortes superiores com a eleição do Lula, né? A gente percebe isso. Então, cara, assim, sinceramente, diante dessa simpatia que eu vejo dos setores do judiciário para com a campanha do Lula, não adianta a gente querer pular, não adianta a gente querer ingressar na justiça, recorrer não sei o quê. Fosse o contrário, se o Lula tivesse perdido, Bolsonaro tivesse vencido e alguém entrasse de repente lá com uma representação, é possível, né, do jeito que as coisas estão indo, é possível que alguém arrumasse lá uma vírgula fora do lugar para tirar o Bolsonaro e botar o Lula. É possível. Agora, tirar o Lula para o Bolsonaro continuar, desculpa, rapaziada, eu não vejo possibilidade nisso, né? É nítido que existe aí um favorecimento de decisões ao presidente Lula. Até quem é de esquerda vai entender isso, né? Desculpa, rapaziada, mas isso é muito nítido. Assim como é muito nítido que a imprensa, ao longo de 4 anos, olhando pelo seu viés, pela sua lente de esquerda, transformou Bolsonaro num satanás, né? E levou parte do Brasil no bico ao noticiar a seu bel prazer e da forma como quis olhar a história da pandemia, da Covid-19, né? A mim não convenceu com aquela choradeira deles, né? E a muitos brasileiros também não. Mas uma maioria se emprenhou pelos ouvidos e se comoveu e sofreu do sensacionalismo que a mídia trouxe em relação à Covid, com a cobertura daquela quantidade de mortes. Todo dia, aquela contagem regressiva, aquela contagem mórbida, né? Aquela contagem regressiva mórbida, né? Que todo dia aumentava a quantidade de pessoas, etc, etc. Até hoje, nos eventos que são colocados, lá se coloca lá 700 mil, 600 mil pessoas que morreram, né? Aquele negócio todo. Para sensibilizar você, para impactar você, a mídia tem esse papel, né? Na faculdade de jornalismo, nós ficamos alguns anos sentadinhos na faculdade, ensinando como impactar você. É isso. Tanto para a publicidade, quanto para o jornalismo, nós somos treinados na faculdade a como explorar em você as suas sensações contra ou a favor de alguém. Nós somos treinados a jogar você contra alguém ou a favor de alguém. Nós somos treinados na faculdade, na condição de publicitários ou jornalistas, a fazer você odiar o Jesus Cristo ou amar o Satanás. É assim que funciona o negócio. Tem uma história muito engraçada que a gente aprende no primeiro período lá na faculdade, que diz assim: era um garoto que tinha terminado de se formar no jornalismo, e era dezembro. E aí, o chefe de redação falou para aquele garoto que tinha acabado de se formar: olha só, dá uma corrida lá no centro da cidade e faz uma matéria sobre Natal. Estava perto do Natal
E aquele garoto foi a responsabilidade dele era fazer uma reportagem sobre o Natal, sobre Jesus Cristo, o ícone do Natal. Beleza. Lá foi o menino, saiu da sala do chefe com aquela pauta, falar sobre Jesus Cristo e falar sobre o Natal. Passa 10 minutos, volta o cara, volta o rapaz para a sala do chefe. Volta ele para a sala do chefe. O chefe falou, 10 minutos? Já fez a apuração? Já fez a matéria? O cara, não, eu voltei aqui para saber se o senhor quer que eu fale contra ou a favor. Gente, Natal, Jesus, vai falar contra ou a favor? Imagina você, né? Para você entender, para o amigo que está nos acompanhando conseguir alcançar, como que funciona. Então nós que estamos aqui na mídia, nós que estamos na imprensa, nós temos o poder, temos sim, dada a credibilidade que o ouvinte, que o seguidor, que o telespectador, que o leitor dá aos veículos de comunicação, nós temos sim o poder de tirar presidente, botar presidente. É por isso que em 1989 dizem que a Globo derrubou o Lula e acendeu o Collor. É por isso que a imprensa é chamada de quarto poder. E atualmente eu vejo que a imprensa, a mídia, ela é o primeiro poder. Então nós temos o tal do consórcio de mídias, né, formado aí por Globo, Folha de São Paulo, Revista Veja, etc. O Grupo Abril, Grupo Globo, Bandeirantes, etc. Essa moçada que formou o tal do conglomerado de mídias. Esse conglomerado de mídias eram os veículos de comunicação contrários ao presidente Bolsonaro, né? E assim, numa tentativa clara e óbvia de derrubar o governo federal, potencializando as gafes, as bolas fora, as falas mal colocadas do presidente, né? E dando nenhuma notoriedade aos fatos positivos que aconteceram envolvendo o governo federal, envolvendo o presidente da República. Isso é muito nítido, né? Para mim, que sou formado em comunicação, né, estudei jornalismo até o 7º período, né? Depois que o Supremo Tribunal Federal disse que não precisava de diploma, eu fui embora, não fiquei, parei no 7º período. Até hoje muita gente fala, Flávio, volta lá porque só falta um período. Não vou mais. O STF diz que não precisa de diploma. Então eu vou embora para casa, não vou ficar pagando aquela jossa lá. Mas até o 7º período lá estava eu na faculdade. E nós somos treinados para isso, para causar sensação em você. Ontem eu falei aqui, quando você faz a publicidade da Páscoa, o que você coloca? Aquele coelhinho bonitinho para trazer sensação para você. Colocamos aquela calda de chocolate bacana, aquele ovo de Páscoa brilhoso, bonito. Para quê? Para fazer você comprar. Sensacionalismo não é só através da polêmica. Você causa sensacionalismo também na publicidade. Quando tu bota aquela mulher gostosa, bonita, top, com aquela lingerie, a propaganda é de lingerie. Você já reparou que a propaganda de lingerie não bota uma mulher feia no negócio lá? Você já reparou que a propaganda de itens masculinos, por exemplo, roupa masculina, barbeador, perfume masculino, alguma coisa para pentear cabelo, você já notou que não se coloca homem feio nesse negócio? Só se coloca homem gato, homem bonito, homem top, né? Só os caras, ó, pá, bacana, né? Pra quê? Pra que eu, simples mortal, fique querendo ser bonito igual aquele cara lá, e pra mulherada ficar, ó, gente, que coisa linda. É isso, minha gente. Ou seja, na publicidade também existe sensacionalismo. Ou então, se for uma propaganda de lingerie, se for propaganda de alguma coisa de roupa, alguma coisa assim de biquíni, nunca ninguém coloca uma mulher ruim lá. Já notou isso? É sempre aquela mulher top, aquela mulher gostosa, né? Porque aí o cara olha assim, puta merda, hein? Vai lá em casa, hein? O marido vai olhar, o namorado, sei lá, o homem vai olhar e vai dizer, rapaz. E a mulher que olha aquilo lá fala assim, eu com um corpo desse aí, eu fechava o mercado, hein? Isso é o quê? Sensacionalismo. Tem gente que acha que sensacionalismo é só quando causa polêmica, quando faz você chorar, quando faz você ficar com raiva. Não. Quando faz você ter desejo de consumir alguma coisa, também é mexer com a sua sensação. Também é causar sensacionalismo, ou seja, mexer com as suas sensações. E durante os últimos 4 anos, cara, a mídia, ela trabalhou gerando sensação nas pessoas. Raiva do presidente. Transformaram um cara tosco, concordo, presidente da República, o Bolsonaro, ele é meio tosco? Sim. Fala umas coisas fora de hora? Sim. Inconveniente? De vez em quando, né? Mas não é esse satanás que o nego pensa aí, não. E o Lula? É pilantra? Sim.
Esteve preso? Sim. Foi solto numa tramóia lá do STF, lá de cima lá da galera do judiciário? Sim. Mas a mídia resolveu transformar esse cara na resolução dos problemas, né? Das organizações tabajaras. Seus problemas acabaram. E como a imprensa tem esse poder de persuasão, que trabalha com a sensibilidade, a notícia não é colocada simplesmente à mesa para você. Ela vem com a pitada, né, de viés ideológico, vem com uma pitada daquilo que eu não gosto, aquele fulano ali que não me agrada, né? E outra coisa importante ainda a se acrescentar, se você acha que a imprensa não gosta do Bolsonaro porque ele é tosco, você está enganado. O Lula também é tosco. Se você acha que a imprensa não gosta do Bolsonaro porque ele fala umas grosserias fora de hora, você está enganado. O Lula também fala grosserias fora de hora. Você vai lembrar que uma vez ele disse que as mulheres do Rio Grande do Sul, ou de determinado lugar, têm um grelo duro. Você lembra disso? Pois é, ele falou. Não houve nenhum tipo de comoção por parte dos grupos feministas, etc. E tal. A única diferença é que o Lula faz parte da patota, porque o Lula ele tem o viés de esquerda como sua orientação política. Então quem é da patota, por exemplo, um jornalista falar um monte de coisa sobre determinada situação, se ele é da patota, se ele enxerga a vida pela lente da esquerda, tá tudo certo. Agora, se sou eu, que tenho um viés de direita, falando isso tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou possuído pelo Satanás, de acordo com o olhar da galera da esquerda. Ainda não temos maturidade, sobretudo na imprensa, e nessa pequena patota, né, que a moçada chama de Planeta Projac, né, numa referência à TV Globo. Essa galera aí da esquerdona, eles não entenderam que nós precisamos aprender a conviver apesar de nossas diferenças. Eles tanto pregam esse negócio de diferença, mas eles não sabem conviver com os diferentes aqui. E a antipatia que a grande mídia tem do presidente Bolsonaro não é porque ele é tosco, inconveniente, porque ele não usou máscara, não é nada disso. Isso foi só para causar sensação em você, só, para fazer você ficar com raiva dele. A grande antipatia que a grande imprensa tem do Bolsonaro é porque, ele está à direita na sua forma de pensar. 2, ele tem valores econômicos por conta do Paulo Guedes diferente daquilo que prega ao lado esquerdo. E 3, ele tem aquela história de pátria e família, que é algo que a esquerda não concorda, pelo menos com a forma como é olhado a história do pátria e família. Né? Então aí envolve uma questão ideológica, de pensamento. Fosse eu no lugar do Bolsonaro, eu também seria pintado como Satanás. Fosse você no lugar do Bolsonaro, na condição de presidente da República, olhando o país pelo viés da direita, você também seria pintado pelos órgãos de imprensa, por setores da imprensa, como Satanás. É isso, gente, né? Trabalhariam também a sensibilidade das pessoas em cima da pandemia, em cima de uma ou outra gafe, em cima daquilo de equivocado que se coloca. Certamente isso seria trabalhado, né, para sensibilizar você, para impactar você, para fazer você achar que o Bolsonaro é a reencarnação do Lúcifer. É basicamente isso. E nós somos profissionais nisso. Nós da imprensa somos profissionais nisso. Nós passamos 4 anos no banco da faculdade aprendendo a causar sensações em você. Seja para dar notícia, seja para vender um produto, nós sempre trabalhamos com um desejo. Nós sempre trabalhamos com essa lógica daquilo que vai impactar você para você comprar o produto do meu cliente. Já repararam a propaganda da Coca-Cola? Que coisa linda! A Coca-Cola não faz mais propagandas simples. Por que a Coca-Cola hoje ela faz propagandas, como é que nós vamos dizer? Propagandas lúdicas. Parece que é coisa feita para criança, mas é isso. E aí um grande executivo da Coca-Cola diz que a Coca-Cola já vende para os adultos. Já tem uma clientela fiel entre os adultos. Agora ela quer alcançar as crianças, para que quando cheguem à idade adulta, também só consumam Coca-Cola. E aí você faz aquela propaganda bonitinha do urso polar tomando Coca-Cola, né? Aquela propaganda bonitinha do polo... Já notaram isso? Já perceberam isso? Já viram como que a Coca-Cola trabalha com a ludicidade? Natal está chegando, deve ter campanha nova da Coca-Cola chegando por aí também, e vai trabalhar exatamente isso.
vai trabalhar a sensação das pessoas, né? A publicidade também faz sensacionalismo. Você, quando quer vender um produto bacana, já notou que vai vender um carro, né? O que o cara coloca? O cara vai vender uma caminhonete. O que ele coloca? Uma área meio que desértica, aquela estrada meio que esburacada e aquela caminhonete, né? Com tração nas 4 rodas, aquele negócio todo, passando por estradas esburacadas, passando por dentro de riachos. Já notaram isso? Para quê? Causar sensação em você. O cara que mora no interior, o sujeito que tem uma fazenda, o cara que mora numa área parecida com aquela, fala assim, porra, que carrão, hein? Vou comprar esse negócio aí. Se o cara simplesmente chegar aqui, o dono da loja, chegar o Flávio Azevedo lá e falar assim, ó, tem uma caminhonete nova que lançou aqui no mercado que é muito boa. Preço é tal, vale a pena aí para você que é fazendeiro. Ninguém vai comprar aquela merda. Agora, você coloca a caminhonete naquele ambiente, ela girando ali naquela trilha, naquele lugar, passa por dentro de rio, por dentro de cachoeira, daqui a pouco já aparece no asfalto, aí parece aquele painel bonitão que mostra a modernidade, apesar de ser um carro para regiões de roça, de interior, de fazenda, por dentro ele é confortável, tem aquele painel bacana, aquele rádio de LED maneiro, etc e tal. Você simplesmente provoca a sensibilidade da pessoa, que o cara quer comprar aquele negócio porque quer. Não é isso? Então é assim, cara, a publicidade e o jornalismo trabalham com o sensacionalismo o tempo todo. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas histórias como essa que eu estou trazendo aqui para você também acabam não tendo grande apelo, porque não é polêmica, né? Não gera polêmica, não estimula o disse-me-disse, etc, etc, etc. Aquilo que promove a reflexão, aquilo que promove o pensamento, aquilo que promove você pensar, né? Refletir. O brasileiro não é muito dado à leitura e também não é muito dado a pensar. Por isso que muitos de nós fazemos muitas bobagens e depois com a cabeça fria, puta que pariu, pra que eu fiz isso? Caramba, rapaz, se eu soubesse que ia dar essa mumunha toda, eu não tinha feito isso. Quantos de nós, ao longo da nossa vida, já fizemos uma cagada, ou 2, ou 10, depois a gente se arrepende, porque puta que pariu, caraca, meu irmão. Porque estava com a cabeça quente, porque a gente não pensou, porque não refletiu, porque não conversou com alguém, né? É do brasileiro isso. E a imprensa, a mídia sabe desse comportamento nosso e trabalha dessa maneira. Então, nos últimos 4 anos, nós vimos a imprensa, a mídia, sobretudo desses veículos especiais que formaram o tal do consórcio de mídias, vai começar a falar o homem aí, trabalhar dessa maneira. Bom, vamos lá, gente. Parece que vem aí a fala. Parece que vem aí a fala do presidente. Mas então é isso, gente. Agradecer a você que está nos acompanhando. Enquanto a gente aguarda ali a chegada do presidente para falar, deixa eu mandar um abraço aqui para Viviane Rodrigues de Lima. Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria das Graças Vieira. Boa tarde, Flávio Azevedo. Todos os amigos, aceitem que dói menos, né? Paz e amor. Meu amigo Edson Matias, grande abraço. Maria da Guia Chaves, Flávio, meu querido, você falou tudo que o povo deveria ouvir e entender, né? Bom, vamos lá. Acho que o Bolsonaro vai falar aqui agora, gente. Vamos colocar som aqui. Ele está mexendo no óculos. Ok, posso começar? Vamos lá. Estou reproduzindo aqui para você. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país.
Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Aí um pronunciamento bastante rápido e conciso ali do presidente Jair Bolsonaro. Havia expectativa até de a possibilidade. Tá aí o pronunciamento, né? Tá aí o pronunciamento do presidente Bolsonaro, né? Sinceramente, não vejo o presidente Bolsonaro fazer nenhum tipo de comentário no o presidente não fez nenhum tipo de comentário na direção daquilo que as pessoas queriam, né? Desculpa, mas eu estou enxergando dessa maneira, né? Muita gente achava que o presidente Bolsonaro iria falar da derrota, etc. e tal. Não, né? Aqui entre nós, o presidente Bolsonaro foi derrotado nos números, mas se formos falar em representatividade, nós temos um empate técnico à frente do país hoje. Não se pode traçar um muro no meio do Brasil e falar assim: direita para cá, esquerda para o lado de lá. Não dá. Nós temos que conviver juntos, né? Como disse alguém aqui, nos comentários, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Nadelson, né? Grande abraço para o Nadelson, para a Maria da Guia Chaves, para a Dinéia Muniz, a moçada que vai aqui nos acompanhando aqui, nos prestigiando. Então, assim, gente, Bolsonaro não falou nada daquilo que muita gente estava esperando que ele fosse falar, a respeito da vitória do Lula. Falou aqui dos movimentos aí de caminhoneiros, etc., que estão acontecendo, né? Fez um comentário muito seco, muito sisudo, muito conciso e foi embora. Eu quero até aproveitar a oportunidade aqui. Diz aqui o meu amigo Nadelson, né? Em suma, choveu no molhado, não acrescentou ou retirou nada. A democracia segue em frente como as nossas vidas. Perfeito, Nadelson. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para fazer um questionamento aos meus colegas jornalistas, sobretudo da grande imprensa. Afinal de contas, por que o Bolsonaro tem que se pronunciar? Por que eu tenho que me pronunciar? Por que João tem que se pronunciar depois de uma derrota ou depois de vitória? Por quê? Aonde que está escrito isso? Que o cara é obrigado a se pronunciar. Cara, se o sujeito quiser falar, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar. E assim, eu fui um jornalista, eu sou um jornalista que sempre muito entendi isso, né? Quando a pessoa não queria falar comigo, muitas vezes eu fui entrevistar, às vezes, um político, um vereador, alguém, etc. O cara não quis falar comigo, né? Cara, não quis falar comigo, beleza. E o sujeito que fala? Tá bom, vamos lá ouvir. Mas o sujeito que não quer falar, tá tudo certo também. Então assim, gente, o Nadelson até responde aí que é uma tradição. Uma tradição babaca, Nadelson, né? Uma bobagem. Não tem diferença alguma se o Bolsonaro vai falar sobre a derrota, vai falar e tal. Na verdade, o que a imprensa quer e gostaria é o que o Bolsonaro pegasse o microfone e falasse assim: é todo mundo um bando de F da P, que não sei o que, parará, o Nordeste é uma desgraça, que eles iam dizer, tá vendo, o cara é desequilibrado, por isso que perdeu, parará, parará. Então assim, cara,
Se o Bolsonaro se pintar de ouro, vão dizer que ele é Satanás pintado de ouro. Se ele se pintar de merda, vão dizer que é o Satanás pintado de merda. Né? Porque, cara, a grande imprensa, e essa que está contra o Bolsonaro e é contra o posicionamento de direita da sociedade, não adianta o cara falar, não adianta se pronunciar, porque essas pessoas estão determinadas a encher a porra do saco. Né? Desculpa, rapaziada, mas se existe intolerância, se existe nitidamente um posicionamento extremado, ele vem da esquerda hoje. Alô, galera da esquerda, despertou o lado direito do Brasil. Né? O meu amigo Nadelson fez aqui uma colocação interessante, que a direita esteve no poder durante 117 anos. Nadelson, eu não sei se é a direita que esteve no poder durante 117 anos. Eu não sei se era a direita. A direita como ela é. A direita como está aqui. Um movimento nacionalista, um movimento tendo à frente as palavras como Deus, pátria, família. Né? Sinceramente, eu não consigo entender se a direita de antigamente, do governo militar para trás, tinha esse viés que tem hoje. Né? Eram outros tempos também, não dá para a gente fazer esse comparativo. Né? E o que eu percebo é que a galera da esquerda não entendeu que metade do país, inclusive muita gente de esquerda, né? Metade do país, inclusive muita gente da esquerda, defende também Deus, pátria, família. Cara, essas questões de valores, de família, de pátria, o nacionalismo, verde e amarelo, não é só o lado direito que defende, não. Pessoas à esquerda também concordam com a lógica do nacionalismo, com a lógica da defender a pátria, do Brasil acima de tudo. Né? Sim, cara, defende a família, são pessoas cristãs, são pessoas católicas, são pessoas religiosas. Do lado da esquerda nós também temos pessoas religiosas. Não é todo mundo Satanás do lado de lá, não. A gente precisa acabar com isso. Né? Agora, você precisa entender, você, meu amigo que está me assistindo aí, você que está me ouvindo, entenda de uma vez por todas. Existe a esquerda, que é você, e existe a esquerda institucional, dentro de segmentos da nossa sociedade, entre eles a imprensa. Existe uma bolha que não é a esquerda de verdade. A esquerda de verdade é essa que foi para a rua e votou no Lula. Manipulada ou não, é essa que foi para a rua, entendeu o Lula com as suas propostas de país melhor do que a do Bolsonaro e votou no cara. Mas nós temos uma esquerda militante, pilantra, que está dentro das redações de jornal, televisão, rádio, etc., dentro de instituições que inclusive deveriam estar antenadas na manutenção da democracia, da Constituição brasileira. Nós temos uma esquerda estrutural que não é essa da rua. Não é essa da rua. A esquerda da rua, essa eu bato palma para ela, que é o cara que está preocupado com minoria, que é o cara que está preocupado com o pobre, que é o cara que está preocupado com questões triviais da nossa vida. Mas nós temos uma esquerda estrutural, pilantra, que é essa que fala na televisão para você, que é essa que transforma o Bolsonaro e qualquer um que esteja um pouco mais à direita em Satanás. É isso. Existe uma esquerda reacionária, e eu não quero usar a palavra extremada, não. Ela é militante, ela é reacionária, que está dentro de uma bolha e está ali, na televisão, no rádio, em segmentos da sociedade, sobretudo nos meios onde tem o aparato judicial. Nós temos também essa esquerda pilantra. Não é essa do povo, a gente precisa saber dividir isso. Né? Cuidado para não... Já que você é de direita e está irado com o ministro Alexandre de Moraes, né? Cuidado para você não descarregar a raiva que você tem, o ressentimento que você tem, a discordância que você tem da forma como Alexandre de Moraes toca o Tribunal Superior Eleitoral, no sujeito aqui, humilde, trabalhador, que votou na esquerda, por questões dele, muito peculiares, que a gente tem que respeitar. Existe uma grande diferença. Assim como também existe uma grande diferença na direita institucionalizada
né, que é essa que está inserida na política, que é essa que está nos nichos, alguns inclusive encastelados dentro de igrejas e bandeiras religiosas, que não é o mesmo cara de direita que está preocupado com a família, que está preocupado com a religião, que está preocupado, disseram que vão fechar minha igreja, e etc e tal. Muito cuidado para você não rotular as pessoas em geral, que foram às urnas votar no Bolsonaro, que foram às urnas votar no Lula, como esses lados extremados, que não são extremados coisa nenhuma. É uma coisa industrial, para provocar sensações em você que está me acompanhando aí. Preste atenção nisso. Então eu não posso entender que o Otávio Guedes, das organizações Globo, que é um colega jornalista, e que eu acho ele assim extremamente militante, um camarada extremamente desequilibrado, né? Desequilibrado que eu digo, ele não é maluco, ele é bem inteligente, mas desequilibrado à esquerda, né? O viés dele é todo à esquerda. Ele esqueceu que ele também fala para a direita quando ele está falando na televisão. O viés dele é totalmente aqui, né? Não tem equilíbrio, né? Está desequilibrado. Assim como a Miriam Leitão, na minha concepção, também é desequilibrada, né? São pessoas que trazem suas opiniões totalmente pelo viés aqui da esquerda, né? E por mais que eu tenha o meu viés de direita, eu tenho que ter equilíbrio na hora de fazer as ponderações e entender que nós temos valores e boas coisas aqui do lado esquerdo também. Precisamos ter esse equilíbrio. É isso que nós não estamos vendo acontecer. E esse desequilíbrio, ele está acontecendo muito mais entre os ícones da esquerda do que entre os ícones da direita. Desculpa, rapaziada, mas essa é a realidade. Então existe assim um extremo, né, como o Nadelso está dizendo aqui, né, o que está aqui é o extremo, assim, Nadelso, é um extremo pilantra, né, na minha concepção, um extremo pilantra. Em suma, Flávio Azevedo, não se trata do lado direito ou esquerdo, mas da manipulação e da ignorância. Vou além, trata-se do analfabetismo funcional, né? E o meu amigo Marcelo Molico escreveu: a Argentina é aqui, boa tarde. Então assim, minha gente, eu queria fazer uma outra reflexão também aqui importante para você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que ia votar no Lula, porque o Lula é favorável ao aborto, que essa pessoa era favorável ao aborto. Ouvi algumas pessoas justificando o voto no Lula, porque ele vai liberar algumas drogas, e essa pessoa é favorável ao uso de drogas. Entre outras coisas assim. E aqui eu não vou condenar nada disso, tá, cara? Não vou condenar nada disso. A pessoa que acha que está certo, está tudo certo. E o cara que acha que está errado, também está tudo certo, né? Nós vivemos num país de dimensões continentais. Seja bem-vinda, Zenilda. Nós vivemos num país de dimensões continentais, dividido em 5 regiões, que são totalmente diferentes na forma de verem a vida, o mundo, o país, a política, e nós precisamos aprender a conviver com isso, né? Mas eu vi muita gente dizendo isso. Eu queria fazer uma pergunta. O Lula foi presidente durante 2 mandatos, 8 anos. Por que o Lula não... e com um congresso a favor dele, né? Por que o Lula não implantou, não liberou o aborto durante o tempo que ele foi presidente? Por que o Lula não liberou as drogas no tempo que ele foi presidente? Por que você acha que ele vai liberar agora? Né? Então assim, gente, tem umas certas tolices que a gente escuta, que tem coisa que está além do presidente da República, minha gente. Quem vai definir liberação de aborto? Quem vai definir liberação de drogas? Quem vai definir a instauração da pena de morte? Não tem? Tem uma galera do lado direito também extremada que fala: tem que botar a pena de morte. Quem vai definir? Inclusive a pena de morte, ela fere uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Mas ainda tem os nécios, umas bestas quadradas, que vivem falando isso: tem que estourar a pena de morte. Para fazermos esse tipo de mudança, não está na mão do presidente da República. Não é nem o Lula, nem o Bolsonaro que vai resolver isso. É o Congresso. São os deputados estaduais e deputados
e senadores, os deputados federais, desculpem, os deputados federais e senadores que vão definir isso. Não é o presidente da República. Se o Lula mandar para o Congresso Nacional, para Senado e para Câmara de Deputados, algum tipo de legislação legalizando a prática do aborto, isso só terá validade se o Congresso Nacional, Senado e deputados forem favoráveis. Só que, como disse o Bolsonaro no pronunciamento dele, hoje 70% do Congresso Nacional é de centro-direita. Não concorda com isso. Então o Lula pode mandar 300 leis para liberar droga, aborto, não sei o que, tal, etc, 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 que não vai passar. Não vai passar. Assim como o Bolsonaro tentou em vários momentos flexibilizar a questão do posse de armas, essa questão do armamento da população. O Bolsonaro em vários momentos tentou flexibilizar isso e parou onde? No Congresso Nacional. Por conta dos pensamentos e aqueles que pensam à esquerda lá no Congresso. Então, minha gente, na verdade, eu queria pedir você que insiste em ficar nas redes sociais, seja você de esquerda, seja você de direita, xingando o coleguinha, dando indireta pro coleguinha, esquece essa merda. Esquece isso, gente. Já foi, Bra. Já foi. O Lula ganhou. E se alguém votou no Lula, pro lado esquerdo, pensando que ele vai liberar isso, vai liberar aquilo, e ignorou que para ele liberar qualquer coisa ele precisa de um Congresso Nacional ao lado dele, e um Congresso Nacional que hoje é muito mais bolsonarista do que lulista, é muito mais à direita do que à esquerda, não vai passar nenhuma dessas coisas aí. Não, porque o Lula disse que vai fechar a igreja. Não vai, minha gente. O Lula não vai fechar a igreja nenhuma. Assim como se o Bolsonaro tentasse colocar pena de morte, também não ia conseguir. Tá ligado nisso? Porque, na verdade, quem organiza essas questões é o Congresso, é o deputado federal, é o senador. E aí eu volto aqui a lembrar para você coisas que eu falo há bastante tempo aqui nesse programa, e as pessoas não prestam atenção. O voto para deputado federal e senador, ele é mais importante do que o voto para presidente. Sabia disso? Você sabia que o voto para deputado federal e para senador, ele é mais importante do que o voto para presidente? O presidente Bolsonaro, se ele continuar liderando os políticos da direita, sobretudo esses que são ligados a ele, muitos governadores que foram eleitos, também ligados ao presidente Bolsonaro, se ele continuar fazendo uma espécie de liderança dessas pessoas que estão no poder, ele consegue inclusive mandar em algumas coisas no país sem ser presidente, sem estar empossado no poder de presidente. Sabiam disso? Sabiam disso? Então assim, cara, sai da rede social com esse monte de recadinho. Você da direita, tô orando pelo país, tô em jejum, que não sei o quê, para com isso. Segue a tua vida. Você da esquerda, tá todo mundo de luto, então chora. Não sei o quê, que agora é 13. Acaba com isso. Acaba com isso. Faz as pazes aí com o seu colega, marca um churrasco porque o Natal tá chegando. Esquece isso. Porque tudo que você tem visto em grupos de WhatsApp, tudo que você tem visto ali ou aqui, esquece isso. Isso é tudo bobagem. Isso é tudo balela. Isso é tudo espuma. É tudo perfumaria. Entendeu, pessoal? Assim, não percam tempo com essa cracolândia, essa loucura que é a rede social, Twitter, essas coisas todas, que nada daquilo ali é verdade. Tem um monte de gente ali, ou muito burra, que não conhece o funcionamento de um país, ou então mal intencionada, que quer exatamente que você fique igual uma besta quadrada, compartilhando coisas que são irreais e verídicas, que não são possíveis. Tanto quem votou em Bolsonaro, achando que ele ia instaurar a pena de morte no Brasil, votou por ser retardado. Nenhum presidente vai conseguir fazer isso no Brasil, porque fere uma cláusula pétrea da Constituição. Quanto quem votou em Lula agora, achando que vai liberar aborto, vai liberar droga, vai liberar não sei o quê, também está enganado.
Essas iniciativas, elas partem do Congresso Nacional, do Senado e dos deputados federais. Iniciativas no município, parte da Câmara de Vereadores. E aí as pessoas ficam prestando atenção no prefeito, esquecem de olhar o vereador. Iniciativas que mudam as coisas em ordem estadual, sai lá da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E fica todo mundo prestando atenção no governador, esquece o deputado estadual. O que o cara está fazendo ali? Às vezes é um monte de merda e você não está sabendo. Porque você fica vigiando o governador, fica vigiando o prefeito, esquece de olhar a Câmara de Vereadores. Fica vigiando o presidente. O que ele está falando? Ah, o presidente está com a caneta Bic. Ah, o presidente come pão com leite condensado. Ah, o presidente andou de jet ski. Porra, o que o deputado está fazendo, o senador? Aí você não presta atenção. Tá ligado? Então, sim, cara, como disse o Nadelson nas colocações dele, é uma questão de analfabetismo político. Porque você fica prestando atenção na mídia militante, que fica causando apenas sensação em você, né? Eu fico lembrando aqui da cretina pergunta da belíssima Renata Vasconcelos, né? Eu acho a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, uma mulher muito bonita. Mas aquela pergunta cretina de: presidente, por que o senhor ficou imitando as pessoas com falta de ar na época da pandemia? Porra, você tem um monte de pergunta para fazer ao presidente. Mas você vai perguntar por que o presidente estava imitando gente com falta de ar? Qual é a intenção disso? Jogar a população contra o cara. Sobretudo você que é mais sensível. Dá para entender isso? Então nós tivemos uma eleição onde poucas propostas nós tivemos e muita babaquice sendo colocada, né? Toda hora assunto de pandemia. Ah, presidente, por quê? Nós sabemos o que aconteceu em relação à vacina, em relação à pandemia. Nós sabemos o que aconteceu. Não foi nada daquilo que a mídia colocou. Foi nada daquilo. O Supremo Tribunal Federal retirou das mãos do presidente o controle da questão nacional, né? Porque se deixasse por conta do presidente, ele não ia fechar porcaria nenhuma. E não era para ter fechado mesmo, não. Eu pergunto a você, adiantou alguma coisa? O prefeito Mandiocão, aqui à época, botou pau no meio da rua, botou cerca, botou diabo a 4. Adiantou aquela merda? Para quê? Iniciativas que foram tomadas simplesmente para justificar o envio de recursos para combater a pandemia para as prefeituras. Boa parte dos prefeitos não estavam nem um pouco interessados em fechar essa merda. Ninguém queria. Mas quem fazia isso, de botar pau no meio da rua, botar cerca, mandar fechar loja e tal, recebia uma graninha. Além do mais, os atestados de óbito que chegavam lá dizendo Covid, aumentava também os recursos para esses municípios. Não estou dizendo aqui que houve manipulação disso. Não é isso que eu estou dizendo, igual eu vejo algumas pessoas falando. Não é isso. Estou apenas dizendo que houve um direcionamento sanitário para que as pessoas fechassem as cidades. E ninguém me tira da cabeça que um dos propósitos disso foi prejudicar a economia do país para tentar dar uma fumada no governo federal. É nítido, né? Também não vou dizer que a pandemia foi inventada, aí também é demais, né? Eu já vi gente aí dizendo que a pandemia foi criada para prejudicar o Bolsonaro. Aí também é demais. Mas que a pandemia surgiu num momento muito oportuno para jogar uma sociedade com medo, impactada com aquele monte de morte, né? O brasileiro é cagão, minha gente. Nós somos muito falastrões. O brasileiro é muito falador. Falar da vida dos outros, então, é a beleza, né? Falar da vida dos outros, maledicência, fofoca, falar da vida alheia é conosco mesmo. Nós somos bons nisso. Nós não temos medo de falar mal dos outros. Não temos medo de falar da vida dos outros, né? Mas somos extremamente medrosos. Qualquer pandemia que aparece, o vizinho do lado direito morreu, da esquerda morreu também, eu falo, o próximo sou eu. É assim, cara. Nós brasileiros somos muito cagões. Então, todo mundo trancado em casa, assistindo televisão o dia todo. E a televisão daquela contagem regressiva medonha. Morreu 1, morreu 2, agora 3, agora 4, agora 500, agora 1.000, agora 2.000, agora 3.000, agora 4.000. O cara que é mais sensível, ele ficou desesperado. Porra, agora sou eu, agora é meu filho, agora é minha mãe, agora é minha avó. Daqui a pouco morre um parente. Puta que pariu, o próximo sou eu.
Então, o brasileiro que é cagão e extremamente manipulável, ficou fácil para a mídia transformar o Bolsonaro num satanás e dizer para você, ó, aperta as coisas aí que você vai morrer. E eu tenho quase certeza, meus amigos, que muita gente pereceu, muita gente foi alcançado pelo vírus da Covid de maneira mortal, por medo, por desespero naquele momento ali. Na minha concepção, o grande vilão da Covid, para que as pessoas morressem como morreram, foi a grande imprensa, e não o presidente da República. A grande mídia, que assustou, que amedrontou, que fez as pessoas ficar em casa, que provocaram um verdadeiro terrorismo na cabeça das pessoas, através da exploração da história da pandemia. Entendeu, galera? É mais ou menos a forma como eu penso, você pode discordar, fica à vontade. Bom, vamos lá. É tanto link que chega para mim, eu não abro nenhum, diz aqui a Zenilda. O meu amigo Marcelo Molica diz que nas redes sociais está cheio de analistas políticos, né? Inclusive, na atualidade, estamos mais no parlamentarismo brasileiro do que no presidencialismo. O Congresso Nacional sempre esteve no controle, salvo as ditaduras que o fecharam, disse aqui Nadelson. Pois é, Nadelson, é isso aí. Nadelson é um cara que é inteligente, consegue ver um palmo à frente do nariz, né? Que isso é raro nos dias de hoje. Existe uma corrente política e governamental mundial que defende a necessidade do reset planetário, aproveitando o gatilho da pandemia. Também concordo, Nadelson, né? Acho, inclusive, meus amigos, que as pandemias, de tempos em tempos, elas aparecem por uma instrumentalidade da natureza para diminuir o número de população, para gerar um certo freio de arrumação, né? Sempre foi assim. Se você pegar a pandemia, nós tivemos agora uma quantidade grande de mortos. Gerou um certo impacto isso. A última foi a espanhola. Se você for ao longo da história, você vai ver pestes, pandemias, guerras importantes que vitimaram milhares de pessoas e que a partir disso sociedades emergiram, algumas ruíram, mudanças de paradigmas e formas de olhar a vida foram transformadas a partir de momentos como esse. E como diz Nadelson, um reset, né, Nadelson? Para se começar alguma coisa de algum lugar de novo, para daqui 50 anos, 100 anos, nós termos outra pandemia para colocar um freio de arrumação outra vez, né? Nem todo mundo está preparado para essa conversa, viu, minha gente? Nem todo mundo está preparado para essa conversa de que, de tempos em tempos, não é Bolsonaro, não é Lula, não é a China, não é a direita, não é a esquerda, não é nada disso. De tempos em tempos, a natureza se rebela e aparece uma pandemia, aparece uma peste, aparece uma doença, vitima pessoas, e isso acaba impactando a questão, impactando a sociedade mundial. E mudanças de forma de ver a vida, de ver o mundo, acontecem a partir desses momentos. É a natureza tentando dar um freio de arrumação na forma como nós olhamos a vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Mike Ricardo, né? Vai dar merda, diz ele aqui. Não sei, Maiquinho, se vai acontecer isso não. Normalmente as décadas de 20 dos séculos foram marcadas por pandemia. Há um relógio natural ou biológico, escreve aqui o meu amigo Nadelson. Eu sei que Nadelson mais ou menos compactua com esse meu pensamento, que a gente já conversou sobre isso em algumas oportunidades. Sim, minha gente, de tempos em tempos, a cada 100 anos, a cada 70 anos, nós temos aí uma grande depressão no campo sanitário, no campo econômico, que acontece uma guerra, uma grande guerra, etc. e tal, um troço que impacta a sociedade de maneira muito profunda. A pandemia agora foi um momento desse. Parece que os meus colegas da imprensa, sobretudo esses que trabalham nos veículos de comunicação que mais alcançam pessoas no nosso país, perderam de vista essa situação. Parece que eles não entenderam isso. Parece que se recusam a olhar os livros de história. E aí
transformam o Bolsonaro, que está longe de ser o presidente dos nossos sonhos, né? Está longe de ser o presidente dos meus sonhos, né? Mas transformam o Bolsonaro no satanás responsável por tudo isso que aconteceu, porque não comprou vacina. Comprou vacina de quem? Se não existia vacina sendo comercializada na época, né? E assim, não adianta falar esse papo de vacina, né? Porque se o Bolsonaro comprasse vacina antes de ser testado, eu falar assim, o presidente quer matar todo mundo, quer dar vacina para o povo sem ser testada. Então assim, o Bolsonaro é satanás porque não comprou vacina de acordo com o período e o tempo que a esquerda acha que tinha que ser comprado. Mas se ele tivesse comprado aquela água de salsicha lá para aplicar no povo, não tem nenhuma comprovação, a Anvisa não autorizou, não sei o quê, o cara quer matar o povo com essa vacina falsificada, etc e tal. Esse seria o discurso. Porque na verdade, meus amigos, o objetivo era demonizar o presidente da República, por razões que eu já coloquei anteriormente aqui. Então assim, não precisa você ser simpático ao Bolsonaro para entender isso. Não precisa você ter antipatia ao presidente para entender que houve uma forçação de barra. O presidente contribuiu através de algumas falas, através de alguns gestos, através de algumas posturas, através de alguns comportamentos, através de um jeito meio tosco de lidar com as coisas. O presidente contribuiu. Deu munição para a imprensa que queria sacanear ele. Deu. Mas meus amigos, é isso, né? É isso, gente. Vale muito acrescentar aí essas questões, essas reflexões. A minha amiga Maria da Guia Chaves diz aqui que desde que eu me entendo como gente que ouço falar em doenças que matou muita gente, isso não é de agora, né? Muitas pragas que mataram muita gente. Pois é, nós tivemos situações aí na África, né? Os países da África, por exemplo, onde a pobreza é muito baixa, né? A pobreza é muito alta, melhor dizendo, a miséria é muito grande, pessoas desnutridas, crianças, né? Doentes. Nesses lugares é natural acontecerem pragas normalmente, etc. e tal. Mas de vez em quando elas alcançam uma escala mundial também. É isso, gente. Isso é uma realidade triste, dolorida, né? Mas é uma realidade que nós precisamos parar para pensar nela, né? Vale aqui acrescentar isso para os amigos que estão ligados aí no nosso programa Flávio Azevedo. Me permitam aqui eu colocar aqui para os meus amigos um intervalinho comercial, né? Intervalinho comercial e já volto aqui com o programa Flávio Azevedo, a gente já ir caminhando para o final aqui do nosso programa Flávio Azevedo, e agradecendo você que está aí ligado na nossa programação, você que está aí nos prestigiando, né? Volto já, só para eu tomar uma água aqui e já volto. Liberdade para navegar no PC, na TV, no celular. Conecte internet, vai te impressionar. A nossa qualidade faz a diferença. Conecte internet é seu lugar. Vem se conectar. Essa nunca vai travar. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Conecte Internet. Você quer fazer uma viagem? Entre em contato com a Partiu Tour. Procure nossa página no Facebook e também pelo telefone 99587-0789 e 97583-9505. Entre em contato conosco e vamos viajar. Partiu Tour. A sua viagem começa aqui. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Um abraço aí para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo, né? Muito obrigado aí pelo carinho, né? Você que está sempre aí
nos prestigiando, ligado aqui na nossa programação. Que o Papai do Céu abençoe muito você. Galera passando aqui, né? Poxa, hoje que eu consegui, já está acabando, diz aqui a doutora Vera, né? Que participa, doutora Vera. Nós estamos aqui falando sobre os últimos acontecimentos aí da política desde de cedo, né? Mas não acabou ainda não, a gente está só ensaiando aqui a ida embora. Meu amigo Sérgio Azera, ligado na programação. Rosiane de Souza Inácio, boa tarde, meu amigo. A Maria diz aqui, olha, se você tem um pouco de Deus no coração, leia o Apocalipse, né? Pois é, minha gente, o negócio é complexo, né, cara? É complexo e nós precisamos estar atentos aí aos últimos acontecimentos. Nós falamos aqui sobre essa questão esquerda-direita, né? Que tem dominado as ações aí no nosso país, né? Isso é importante a gente refletir sobre isso. O cuidado que nós temos que ter em não rotular o nosso amigo, do vizinho do lado aí da tua casa que votou no Lula, não rotulá-lo como você rotula o cara da imprensa, que fez campanha para o Lula e que tentou manipular o seu pensamento a favor do Lula por questões às vezes ideológicas, às vezes rasteiras mesmo, né? Então muito cuidado, assim como também não dá para a moçada da esquerda rotular a rapaziada da direita como se fossem os únicos culpados e responsáveis por uma série de absurdos que também partem da direita, né? Vale aqui, minha gente, lembrar que nós, infelizmente, temos extremos em muitos momentos. Nós temos extremos em ambos os lados. Nós temos extremos no lado direito, nós temos extremos no lado esquerdo, né? A única coisa que eu sempre falo e que me incomoda bastante em relação em relação a essa questão toda envolvendo a política é que muitos de nós estamos esquecendo de respeitar o colega do lado aí, né, que pensa diferente. Até hoje, do governo militar para cá, o país era comandado por uma lógica de centro-esquerda. Com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder, nós temos uma lógica de direita, né? E a presença do presidente Bolsonaro, ela aglutina pessoas no pensamento à direita. Então, esse pensamento Deus, pátria, família, que o presidente Bolsonaro, juntamente com os seus simpatizantes, cabos eleitorais e tal, defendem, desculpa, rapaziada de esquerda, vocês vão ter que conviver com isso. Assim como quem é à direita e compactua e concorda com a lógica do Deus, pátria e família, precisa respeitar e aprender a conviver aqueles que têm o pensamento progressista e o pensamento e o viés de esquerda. O grande problema que eu vejo hoje no país é essa guerra que se instaurou por conta do pensamento político divergente. O país até então estava manquitolando, era amputado. Nós só tínhamos, até 2018, nós só tínhamos o pensamento centro-esquerda vigente. Porque PSDB e PT, que se alternaram no poder desde a chegada da instauração da democracia, e aí o PMDB ali do Tancredo Neves, né, e depois do Sarney, é uma misturada desgraçada também, e que vem com viés de esquerda, né, fisiologista, mas de esquerda. Então nós temos, desde a ditadura militar, uma lógica de esquerda comandando o país, né. Tudo bem, tudo bem. E nós temos a lógica da direita que tomou agora 4 anos, que esteve à frente do poder 4 anos. Tudo bem também. E nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. E nesses 38 anos, né, nesses 38, quase 40 anos aí de governos civis, de 85 para cá, o viés que comandou foi o viés de esquerda e o país era manco. Só tinha um pensamento de esquerda. A televisão, os artistas, os intelectuais, essa moçada mais cultuada, mais midiática, todo mundo à esquerda. E a direita onde fica? O corpo só consegue andar se tiver perna esquerda e perna direita. Sem perna esquerda e perna direita a gente não anda, precisa de cadeira de roda, né? Agora não, agora o Brasil, eu acredito que comece a se movimentar.
Porque hoje nós temos, as eleições domingo deixaram claro isso. É meio a meio, parceiro. 50% que é a esquerda e 49% que é a direita. Hoje o corpo está completo. Hoje existe uma direita raiz, pronta, mostrada, está ali. Temos o pensamento de esquerda aqui, o pensamento de direita aqui. E aí a imprensa tenta convencer você de que isso é ruim. Ah, não, mas o país está polarizado, que não sei o quê. Galera, não vejo nenhum problema do país estar polarizado. Sinceramente, não vejo. Nenhum problema. O que não pode é ter um único pensamento. Igual era. Só a lógica da esquerda. Só o que a Globo dizia que era bacana. Só o que o artista dizia lá no palco na hora que ele estava cantando ou contando piada que era o maneiro, que era a realidade, que era a verdade. E o pensamento da direita? E a lógica de direita? E aí as últimas eleições mostraram claro que existe um meio a meio aí. 50 na esquerda e 49 na direita. Bacana. Hoje nós temos duas pernas. A esquerda e a direita. Não é ruim isso. Ah, mas que coisa horrível esse país polarizado. Vamos unificar o país. Não tem que unificar nada. A gente tem que respeitar as pessoas. Quem está à direita tem que respeitar quem está na esquerda. E quem está na esquerda tem que respeitar quem está na direita. A gente precisa parar com esse negócio de chamar as pessoas que têm um viés de esquerda de maconheiro, de traficante, de bandido, de viado, de sapatão, não sei o que, essas coisas, loucura que o nego fala. Tem que parar com isso. E precisamos também parar de chamar quem está à direita de miliciano, genocida, fascista, essa loucura. Tem que acabar com isso. Tem que se respeitar as diferenças. E acho que a nossa imprensa, os veículos de comunicação tradicionais, estão perdendo um tempo precioso em não fazer dessa maneira. Estão perdendo um tempo precioso em não usar o alcance que tem, em não usar, em não usar a credibilidade que ainda tem, não usar a audiência que eles têm para fazer esse discurso. É importante para qualquer sociedade que nós tenhamos a esquerda e a direita, que nós temos a posição e a oposição. A direita vai vigiar o que a esquerda está fazendo para não fazer merda, e a esquerda vai vigiar o que a direita está fazendo para não fazer cagada. Então não engulam essa história de que precisamos acabar com essa polarização. Mentira. Quem fala isso é o cara da esquerda, que ele quer voltar a ter apenas o discurso dele como discurso dominante, hegemônico. Está errado. Nós precisamos das duas forças. Nós precisamos da direita e nós precisamos da esquerda. Um país democrático e forte precisa das duas nuances. Senão gera desequilíbrio, como aconteceu aqui até agora. Aquela oposição fajuta entre PSDB e PT, né? Uma oposição fajuta, minha gente. É, fajuta. Por que eu digo que é fajuta? Bom, eu digo que é fajuta porque nós vimos aí o Alckmin e o Lula juntos. Porque precisavam enfrentar o Bolsonaro. Porque se não tivessem juntos, certamente o Bolsonaro seria vencedor. Então juntou todo mundo do lado esquerdo, do lado de lá, para enfrentar o Bolsonaro do lado de cá. Porque sabia que se não estivessem juntos, não ganhavam. Né? Então assim, gente, desculpe, mas são questões que nós não podemos deixar de ponderar, de falar, de pensar. Né? E o que nós precisamos pregar nesse momento é o respeito ao pensamento divergente. É saber conviver com um cara que pensa diferente. O meu amigo da esquerda, que tem um viés de esquerda, ele não é Satanás. Também não é anjo. O cara da direita, que defende Deus, pátria, família, não sei o quê, papapá, parará, tal, ele não é Satanás. Também não é anjo. Ele tem um viés de pensamento aqui nessa direção. E o outro, um viés de pensamento do lado de cá. Precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio esse que, em minha modestíssima opinião, eu não consigo ver nos setores da imprensa. É muito nítido que numa tentativa de destruir determinados valores que são defendidos aqui pela direita
e pelo seu ícone maior, que é o presidente Bolsonaro, toda a esquerda está entrincheirada, né, atirando na direita, porque a direita defende determinados valores que não são caros à esquerda. Essa história de Deus, pátria e família, isso incomoda a esquerda, né? Porque a lógica de pátria, para eles, tem uma lógica diferente de pensamento da direita. Família é um negócio que eles não entendem da forma como a direita entende, né? E Deus, então, menos ainda, porque boa parte desses que estão à esquerda são agnósticos, são ateus, entendem que a religião tem a sua pluralidade, blá, 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 e está tudo certo. E está tudo certo. O que não pode haver é desrespeito. Entendeu? O que não pode haver é uma militância e uma tentativa de jogar a população contra o cara que governa. Por conta de questões envolvendo valores, envolvendo situações ideológicas. Você dizer que o Lula teve preso por conta do maior esquema de corrupção que se tem na história, isso não é mentira, minha gente. Isso aconteceu ali atrás. O cara foi preso, 580 dias preso. Depois disso, o cabra foi, por uma tramóia jurídica, foi colocado de novo no cenário do jogo. Por quê? Porque a militância judicial, a militância de esquerda que existe dentro do aparato judicial do país, entendeu que só o Lula poderia ganhar do presidente Bolsonaro. Porque ali atrás tentaram com o Haddad, e o Haddad não conseguiu ganhar do Bolsonaro. Então qual foi a alternativa? Vamos encontrar uma vírgula, vamos encontrar um senão aqui nessa parada, e vamos botar o Lula no jogo, porque talvez com o Lula a gente consiga ganhar do Bolsonaro. Que é um cara que tem todo um apelo, etc e tal. O cidadão brasileiro é fácil da gente levar no bico. Vamos desgastar a figura do presidente Bolsonaro. É mole da gente conseguir induzir o brasileiro a não gostar de alguém. Nós estamos falando, minha gente, de um país onde um ator que interpreta um vilão na novela das 8 é agredido na rua, assombrinhadas e guarda-chuvadas por determinadas senhoras que acreditam que aquele cara é de verdade, o vilão mesmo. Eu já vi várias histórias sobre isso. Já vi o Antônio Fagundes, já vi vários atores dizendo que foram agredidos no Rio de Janeiro, na rua, porque achava que o ator é o vilão da novela ali. Ela estava puta da vida porque o cara na novela está prejudicando a mocinha, tem aquele casal, par romântico, né? E o cara está querendo tomar a menina do sujeito ali, etc e tal. E o sujeito apanhou. Eu não lembro o nome do rapaz agora, eu acho que é o Carmo Della Vecchia, né? O sobrenome é Della Vecchia. E tem uma novela que ele rivaliza com o... Ei, rapaz, eu esqueci o nome do lourinho agora. É uma novela que eles disputam lá, eu esqueci o nome do outro ator agora. O ator é aviador, ele coloca droga no avião do ator principal. Eu esqueci o nome agora do menino, que é do lourinho de olhos verdes, que era o personagem principal. Eu sei que o vilão é o Carmo Della Vecchia. O Carmo Della Vecchia apanhou na rua. Isso não foi lá nos anos 80, anos 70 não, minha gente. Isso foi agora, recentemente. A novela passou 5, 6 anos atrás. E um conjunto de senhorinhas, quando encontrou o Della Vecchia na rua, baixou a sombrinhada no Della Vecchia. Porque achou que era o vilão lá da novela, que tomou a menina, que não sei o quê, etc. Então, assim, galera, nós estamos diante de um país que, quando encontra na rua um ator que é vilão na novela, dá sombrinhada no cara, porque acredita que aquele cara, o ator, é aquele sujeito lá da ficção. Então é muito fácil para os órgãos de imprensa, diante de uma população amedrontada com a pandemia, induzir essa moçada a acreditar que o presidente da República é o Satanás que provocou essa pandemia toda aí. É fácil para a imprensa induzir uma grande parte de pessoas a acreditar nisso. Eu vou dizer mais uma outra coisa para os senhores e senhoras. Não fosse as redes sociais, não fosse a internet, não fosse o YouTube, o Bolsonaro estava lascado.
ele teria sido caçado, cara. Mas é que por conta das forças de mídias alternativas que nós temos hoje, instrumentos como esse que você está vendo aqui, uma live, que você consegue falar com as pessoas, por conta desse tipo de instrumento, o Bolsonaro ele não está destruído. Porque se deixasse por conta da mídia convencional somente, o Bolsonaro estava lascado. Mas ele ainda conseguia, através da mídia dele, através das redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, e etc. e tal, ainda conseguia trazer um discurso, e alguns jornalistas também, que têm um viés de pensamento à direita, conseguiram trazer aí algumas notícias positivas do governo. Não fosse a internet e as ferramentas que ela oferece, o Bolsonaro estava morto. Porque o tal do consórcio de mídias, Globo, UOL, Terra, Folha de São Paulo, cara, esses caras tinham triturado o presidente. Minha gente, tinham triturado o presidente. Né? E vale lembrar que a sociedade, a mídia sabe, profissionais de comunicação sabem o quanto o sensacionalismo gera repercussão. É convincente quando você apresenta ao povo brasileiro. Então, um sujeito chamado Barbeiro é um teórico da comunicação, que nós estudamos ele na faculdade. Eu estudei o Barbeiro no 4º período da faculdade. E eu gostava muito das aulas teóricas, não gostava das práticas. As teóricas eu gostava bastante. Perdi meio que o interesse na faculdade exatamente quando a gente começou a fazer programa de rádio, programa de televisão, montar jornal, montar revista. Mas eu tinha muito tesão na época da faculdade, enquanto eu estava estudando os teóricos da comunicação. Boa parte deles de lógica marxista, de esquerda, sem nenhum problema, tá tudo bem. Eu gosto de, como diz o Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo, eu sempre digo que devemos examinar tudo e reter o que é bom. Conselho de Paulo, se não me engano, na carta que ele escreve aos cristãos de Corinto, ou seja, uma das 2 cartas de Coríntios. E Paulo diz lá, examinai tudo e retém o que é bom. Aquilo que não presta, você joga fora. E o Barbeiro, ele fala um pouco sobre o efeito da comunicação aqui, no eixo sul-americano. Barbeiro é um teórico da comunicação colombiano. E ele fala um pouco sobre essa questão da manipulação das sociedades nesse eixo América do Sul, através dos veículos de imprensa, através dos veículos de comunicação. Durante todo o século XX, a mídia ela foi induzida, ela foi montada, ela foi preparada, ela foi financiada para gerar sensações, né, e para manipular sociedade. Muito inspirado no tal do Hegel, que era o Goebbels, né? O tal de Goebbels, que era o assessor de imprensa do Hitler. Esse tal de Goebbels, esse cara, pena que ele era nazista, mas para a questão da comunicação, esse cara era fogo, para não falar o português claro. O cara era muito bom. O Goebbels era muito bom. Foi ele que criou o discurso, foi ele que criou a campanha e a propaganda nazista, que fez o povo alemão acreditar em Hitler e naquela loucura que era o nazismo. O Goebbels era muito bom. E a partir dos métodos de Goebbels, o assessor de imprensa do Hitler, a cabeça pensante da comunicação do Hitler, lá nas grandes guerras do século XX, a mídia, inclusive a mídia estadunidense, aquela dos Estados Unidos, ela foi forjada, foi plantada. E como a América do Sul é o quintal de países europeus, como Inglaterra, etc. e tal, e dos Estados Unidos, sobretudo, aquilo que era colocado na mídia lá também era reproduzido aqui, mas aqui com o intuito de enredar você a acreditar na lógica
dos Estados Unidos, etc, 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 etc. Mas não a lógica capitalista. É curioso isso, né? Não a lógica capitalista. O negócio agora é curtir a sua viuvez. 4 anos passa rápido. Quem sabe até lá você não acostuma com o novo governo, diz aqui o Joamir Menezes Bastos, né? Joamir, 4 anos realmente passam bem rápido. Mas me preocupa a situação do país, uma vez que nós temos um presidente com viés à esquerda e nós temos um Congresso Nacional com um viés centro-direita. A tendência é que aquilo que o presidente vá apontar como caminhos para o país seja barrado no Congresso Nacional, que é quem realmente manda no país. Hoje, a maior parte do Senado, a configuração do Senado que assume em 2023 é totalmente à direita, diferente de hoje. A configuração da Câmara de Deputados que assume em 2023 é totalmente diferente da configuração de hoje, embora ainda nós tenhamos lá os ícones de esquerda. Então isso acaba nos preocupando muito, né? Porque o país, o Brasil, precisa seguir em frente. Então não é uma questão de viuvez, né, quando a gente pensa sobre isso, e esse é um tipo de fala que desune, viu, Joamir? Eu não sei se o seu viés é esquerda, se o seu viés é direita, né? Mas essa fala viuvez, né, tanto colocada para a esquerda quanto colocada para a direita, eu acho que ela acaba estimulando o que nós estamos vendo aí, né? A antipatia que os lados opostos estão tendo um do outro. E não é bem por aí. Eu estou falando aqui desde o início do programa que nós precisamos aprender a conviver, o lado esquerdo com o lado direito. O lado direito entendendo que ele precisa do esquerdo para andar e o lado esquerdo entendendo que ele precisa do direito para andar. Porque uma pessoa que só tem a perna esquerda não anda, ela precisa de cadeira de rodas. Uma pessoa que só tem a perna direita, ela não anda, ela precisa de cadeira de rodas. E um país que só tem um pensamento vigente à esquerda ou um pensamento vigente à direita, ele também não anda. Então nós precisamos das duas pernas. Então não é uma questão de viuvez. É uma questão de preocupação com esse contraponto que está instaurado, está implantado no país, por decisão nossa através do voto, graças a Deus, a partir de 2023. Né? E essa é uma fala que ela acaba não indo muito ao encontro daquilo que eu estou falando aqui. Eu nunca chamei o pessoal da esquerda de viúva, quando ficavam reclamando do Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, transformando o Bolsonaro em Satanás. E, sinceramente, amigos, também não vou ficar criticando a direita quando faz os seus apontamentos ao presidente Lula, que vai assumir em janeiro de 2023. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Mantermos as nossas posições é bom, é importante termos posição, é importante termos um lado, mas isso tem que ser feito com equilíbrio. O cara que pensa diferente de mim, ele não é a encarnação de Satanás, seja ele da direita, seja ele da esquerda. Né? É importante a gente tentar entender isso. Né? É importante, sobretudo, a grande mídia brasileira, o tal do consórcio de mídias, e seus jornalistas, e determinados artistas do nosso país, entenderem isso também. É importante a gente compreender as coisas por essa lógica. É isso, gente. 17 horas e 35 minutinhos, né? Amanhã, feriado, eu não estou por aqui. Feriado, vamos aproveitar para dar uma descansada, né? Na quinta-feira, a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. E aí eu tenho uma pauta aqui, quinta-feira, muito legal. Eu quero convidar vocês para conhecerem as Mulheres Brilhantes. Já tem entrevista com elas aí no meu canal, aí no Facebook também. Eu entrevistei a Luciana, a Cristiane e a Renata no sábado retrasado, no evento Mulheres Brilhantes. Elas estarão aqui no programa na próxima quinta-feira falando sobre esse projeto delas, de estimular mulheres empreendedoras a abrir o seu próprio negócio, a sua atividade empresarial, a empreender. Muito bacana essa iniciativa. Uma pegada similar ao da Fabiana Babu, que sempre está aqui conosco, batendo papo também, conversando aqui conosco. Outro dia vi a Sussu aqui conversar conosco, né? Então, as meninas estarão aqui na próxima quinta-feira
conversando conosco. Vai ser um prazer, a partir das 15 horas, ter você aqui acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua companhia. Que o Papai do Céu abençoe muito cada um, cada amigo que está aí nos acompanhando e nos prestigiando. E aqui no nosso programa, é o seguinte: se você for de esquerda, você é bem-vindo. Se você for de direita, você é bem-vindo. Se você for de centro, você é bem-vindo também. Se você ainda não se decidiu para que lado está, você também é bem-vindo. Todos são bem-vindos aqui no nosso programa. Seja você de esquerda, seja você de centro, seja você de direita. Aqui nós pregamos o respeito às diferenças, mas pregamos de verdade. Eu, que me considero um sujeito à direita, né, eu gosto da lógica da direita, tenho o maior respeito pela rapaziada da esquerda, e não vou chamar o pessoal da esquerda de satanás nunca, nunca, porque são pessoas de bem também, né? E tem um monte de mala aqui na direita. Precisamos saber disso, né? Então todos são bem-vindos aqui. E aqui a gente prega o respeito, para que a unidade aconteça. E a unidade do país não significa que você vai fundir a esquerda e a direita. Não. Os pensamentos divergentes, eles precisam seguir. Vou repetir para a gente finalizar essa metáfora. Nós temos perna direita e perna esquerda. Se você tiver sem uma perna, você não anda. Você é um amputado. Você anda com auxílio mecânico, anda com cadeira de roda, mas você não consegue andar, muito menos correr. Então você precisa da perna esquerda e da perna direita. Você que não gosta da direita, tira a sua perna direita, fica só com a esquerda. Você quer? Você que não gosta da esquerda, tira a sua perna esquerda, joga fora. Você quer? Ah, não? Por que você não quer? Porque se você não tem a perna direita ou a perna esquerda, você não anda. Gente, no desenvolvimento de uma sociedade é igual. Nós precisamos da esquerda, o viés de esquerda, o pensamento de esquerda, aquilo que eles defendem. E precisamos da direita e aquilo que é o viés da direita, que eles defendem. E dessa discussão nasce um caminho. E as coisas andam. Se tiver um lado só, o cara fica parado. Então talvez seja por isso que esse grande ônibus chamado Brasil está parado nessa encruzilhada há alguns anos. Muitos anos. Porque até aqui, ou você só tinha a direita falando, ou você só tinha a esquerda falando. Agora parece que nós teremos as duas coisas. Eu acho que agora a gente vai começar a conseguir andar um pouquinho. É mais ou menos uma opinião que eu tenho aqui, a forma mais ou menos como eu penso. Neiva Coutinho, um abraço para você, né? Denilce passa por aqui também. Adeli Guimarães, um abraço aí para a galera que vai nos acompanhando. Um beijo no coração de todos. Obrigado pelo carinho. Então amanhã folga, feriado, né? E quinta-feira estaremos de volta aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, minha gente. Beijo no seu coração. Papai do Céu te abençoe muito, rica e abundantemente. E a bandeira hoje é respeito, seja para a esquerda, seja para a direita. Valeu? Abraço grande, gente. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.